Salve, salve galera! Salve, salve amigos! Salve, salve internauta! Bora para mais um vídeo, bora para mais uma live, bora para mais uma introdução. Maravilha de Deus, hein? Maravilha maravilhosa, maravilha especial, Deus de maravilha. Mas hoje a gente vamos trazer mais uma introdução, mais um pouquinho da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a espada do cristão. Realmente, se você tem uma dela, levanta a mão e grita: glória a Deus, aleluia, Jesus, por essa palavra maravilhosa e pela Bíblia Sagrada, a vitamina do cristão. Realmente, hoje é a segunda introdução de hoje, né? A gente vai estar fazendo agora. Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre divórcio. Divórcio. E sobre casamento, divórcio, separação, se é certo, se é errado. O que vocês acham do divórcio, da separação? Eu vou falar hoje na minha introdução, nas minhas teorias e que Deus ele permite. Ele permite em certas condições. Você acha que Deus se agrada com a separação? Deus fica triste. Deus fica muito triste com a separação. Ele não fica feliz, não. Por isso que é bom, antes de você casar, você escolher bem o seu parceiro ou a sua parceira. E sempre quem traz a separação, é o inimigo. É o inimigo que faz você separar da tua mulher. Por quê? Porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas da separação é caso de adultério. O adultério ele pode separar. E a gente vamos acompanhar aqui. Deus não se agrada, mas Deus... Não, peraí. Deus não se agrada com a separação. Deus não se agrada. Mas essas pequenas palavras que Deus deixou aqui é que pode se separar. Pode sim. Mas por que as pessoas se separam? Por quê? Hoje em dia as pessoas se separam porque as pessoas se detestam, porque as pessoas não se gostam mais, porque as pessoas mentem, porque as pessoas roubam, porque as pessoas fazem alguma coisa e acaba se separando, acaba se desgostando, porque vai se desgastando o relacionamento. Mas por que se desgasta? Porque a pessoa ela procura. Quem procura, acha. Quem procura, encontra. E realmente sempre acaba nisso. Deus ficando triste. Mas tudo tem uma consequência. Nada fica por acaso. Não fica não. Não fica pensando que você vai separar e não vai ter uma consequência. Porque sempre tem uma consequência. Ainda mais quando tem filhos. Os filhos sofrem. Então hoje vamos estar falando um pouquinho de... Jesus fala sobre o divórcio. Sobre o divórcio. Sobre o adultério. O adultério é uma coisa que faz se separar. E está na Bíblia. É bíblico. Então, realmente, para se separar, só basta uma pessoa querer. É a pessoa separa. Você acha que o adultério é motivo de separação? É. Claro que é. Deus ele fala o seguinte: se a pessoa que adulterou caiu no adultério, a pessoa que é casada com aquela pessoa, ela pode separar e pode escolher uma outra pessoa. Agora, se você, por exemplo, o que acontece aqui muito no Japão, né? A pessoa tá casada no papel, mas acaba se separando de boca. Mas se tá no papel, o que acontece? É adultério. É adultério. Não importa o que você acha, o que você pensa. Perante a Deus, perante a lei de Deus, é adultério. Isso acontece muito em vários países. Hoje eu conversava com uma amiga minha, né, sobre essas coisas, né, no trabalho, né. O que ela achava que... ela disse o seguinte, né, o que eu acho do adultério. Ela achava uma coisa, eu acho outra, entendeu? Ela, por não conhecer Deus, não conhecer Jesus, ela acha que não se gosta mais, separa e já era.
Mas pela lei de Deus, só pode se separar se cometer adultério. Mas quem ama, eu acredito que se é um casal cristão, eu acredito que ele vai querer salvar o casamento. Ele vai querer fazer alguma coisa para salvar o casamento, porque casamento é uma coisa maravilhosa. Eu creio que todo mundo que casa, casa porque ama. E todo mundo procura a felicidade. E muitos procuram no casamento. Tem gente que não gosta mais de casamento. Casou uma vez, não teve uma boa atuação, acha que todo mundo é igual. Não, ninguém é igual. Deus fez todo mundo diferente. E as pessoas procuram a reconciliação, procuram alguma forma para salvar o casamento. Deus se agrada quando o casamento ele é salvo. Deus se agrada. Ele fica triste quando é destruído. Mas tem aquela pequena passagem que eu expliquei um pouquinho, né? Eu vou explicar também mais lá na frente, mais lá atrás, que existe argumentos aqui na palavra de Deus que pode separar. Então, realmente, a única forma da pessoa se separar é o adultério. Eu até explico para muita gente, né? Se você vai casar, pensa 1000 vezes antes de se casar. Porque casamento não é brincadeira. Casamento é uma coisa muito séria. Casamento é o que Deus une, ninguém separa. É assim. Então a gente vemos o casamento, eu vejo o casamento como uma vez só. Eu penso assim. Eu não penso em casar 2 vezes, mas nem que a vacatuça. Eu prefiro casar uma vez só. Por isso que eu escolhi a esposa certa, a mulher certa. Já enchi de filho para ser feliz. Já tive muitos filhos, então. E tenho muitos filhos para não se casar de novo. E é a pessoa que eu amo. Então, eu quero zelar isso, entendeu? Então, eu acredito que muitas pessoas também zelam o casamento. Mas hoje vamos falar um pouquinho de divórcio, né? Divórcio é duro, sabe? É duro porque é triste, né? E as crianças sofrem. Agora vou dar dando um exemplo, né? Se a pessoa ser maltratada, começar a apanhar todo dia, o divórcio ele é bem-vindo? Olha, eu vou explicar um pouquinho sobre minha tia, né? A minha tia, ela apanhava muito do marido dela. Apanhava tanto que ela acabou ficando louca, né? E ela morreu um tempo atrás, né? Mas um cara acabou com a vida dela. Aí você olha assim, pô, e pensa assim: apanhar não pode separar, então quer dizer que você vai viver saco de pancada até o último dia da tua vida? Não, não. Eu, pela minha teoria, eu penso assim, sabe? Eu. Já não é a Bíblia. Eu penso assim. Apanhou uma vez, apanha 2, 3, 4, 5, 6. E hoje você vê muitas pessoas morrendo de tanto apanhar. Fala femicídio, né? Então, eu acredito que separar vai ter uma consequência. Todos que separam sem ser adultério tem uma consequência. Eu não sei qual é a consequência. Boa não deve ser, mas sempre tem a consequência, né? Eu acredito que se bater uma vez, bate 2, 3, 4, perde o respeito. Então, a Bíblia não menciona isso, né? Mas quando bate, hoje em dia as pessoas batem para matar, é melhor que separem. É melhor que separem, porque antes que a pessoa morre, antes que seja tarde demais. Então, realmente, a Bíblia fala para separar sonho e adultério. Mas quando chega essa situação, igual essa amiga minha, né, que trabalha comigo, né? Ela se separou do marido, mas de tanto que ela apanhava, ela não aguentava mais apanhar, tomar soco, chute, porrada. Ela me contou que o cara chegava estressado em casa e descontava a raiva nela. Hoje tem muito isso também. Eu conheci um casal em Toyama também, que o cara fazia isso com a mulher, do lado dos filhos. Então, tá estressado, desconta na mulher. Existe pessoa assim, existe todo tipo de pessoa. Olha, eu vou falar a você, mano. A solução é a reconciliação. Mas quando não dá, quando não tem uma reconciliação, cara, é melhor que se separa, porque tudo bem que vai ter uma consequência. Pelo menos um não mata o outro. Eu vejo pelo menos dessa forma, né?
Antigamente eu não via dessa forma, não. Antigamente eu falava assim para as pessoas: se Deus uniu, você vai ter que ficar com ela até o último dia da tua vida. Ambos têm que ficar o último dia. Aí você via a pessoa apanhando, apanhando, sofrendo, chorando. Cara, se for para acabar o sofrimento, sabe? A angústia, que separe então, sabe? Deus não se agrada dessa forma. Mas meu Deus do céu, mano. Quem quer viver apanhando, sofrendo, sendo maltratado? Você quer reconciliar, a pessoa não quer. É complicado, mano. É muito complicado. É muito complicado mesmo. Mas hoje vamos estar falando aqui de algo que, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. É duro, é triste, mas quando tem violência no meio, quando tem. Nossa, meu Deus do céu, mano. Palavras duras, ainda as pessoas tentam até consertar. As pessoas falam assim o seguinte, né? Quando for só palavra, ainda dá pra consertar. E quando for porrada, dá pra consertar? Mas tem gente que fala que as palavras ferem mais do que uma porrada. Existem pessoas que falam trocentas coisas. É teoria pra tudo. Então, eu acredito o seguinte: tudo tem uma consequência. Tudo tem. Mas, a partir do momento que bateu, separa. Porque a gente já conhece a consequência disso. Por já ter parente que apanhou bastante, morreu de tanto apanhar, ficou louco, perdeu praticamente a vida. Perdeu até o futuro. Tinha um futuro brilhante e perdeu. Morreu. Eu tinha uma tia assim. Tanto apanhar na cabeça de pancada, porrada, tudo. Ficou doida e morreu, sabe? E ela amava muito o marido. Amava. O cara não dava valor. O cara vai pagar ainda pra Deus ainda. Vai ter uma. Ou se não já pagou. Tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Então, hoje não tá falando sobre Jesus, fala sobre o divórcio. Aqui, Jesus menciona. E a gente vai estar lendo agora um pouquinho e fazendo introduções. Jesus saiu. Marcos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12. Hoje é verdinho, né? É verdinho. É do capítulo 1, Marcos 10, capítulo 1 ao versículo 12. Bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Jesus fala sobre o divórcio. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele, e ele ensinava a todos, como era o seu costume. Olha, se for para falar de Jesus, falar do mestre, ele só vai ensinar coisa boa. Jesus, se morreu por amor a mim e a você, então ele só vai ensinar coisas maravilhosas, coisas para você fazer, não para você não fazer, para você fazer, para você não se perder. É só o que Jesus tem a ensinar a gente. Amor, paz, Deus, humildade, alegria, justiça, verdade. Então, alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Olha, aqui está falando o seguinte: se um homem pode mandar a esposa embora, eu falei quase um pouquinho na introdução, só pode se separar no adultério, perante a Bíblia Sagrada, perante a palavra de Deus. Agora, você mandar a esposa embora porque brigou, a reconciliação, se não encostou, não deu porrada, ainda ela é válida. Reconciliação. Agora, se deu uma porrada, deu uma facada, cara, aí já é complicado, sabe? É complicado, sabe? É complicado porque muitos você vê aí que apanham. Tem gente que não aprende e continua junto. E continua a vida inteira apanhando. E tem gente que apanha uma vez, se separa e tem uma vida feliz depois. E tem gente que tem uma vida até pior. Arruma a pessoa pior do que o que estava antes. Esse negócio é mil grau que acontece, mano. Aí, então, de acordo com a nossa lei,
Um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu a pergunta. Olha só. O que foi que Moisés mandou? O que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito assim. No começo. Deus fez o homem e a mulher, por isso o homem deixa a seu pai e a sua mãe para se unir com uma só mulher. Com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Então, o mandamento aqui era o seguinte. Moisés, ele falou que podia se separar quando a mulher ela adulterasse. Caísse em adultério. Podia se separar sim. Se você pesquisar ali em Mateus 19 e 8, ali fala o seguinte. Vamos lá, Mateus 19, 8. Mateus 19, 8. Vamos lá. Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Então, pela dureza do homem, e Deus ele concedeu a separação sim, se caso for adultério. Porque se você perdoar a pessoa e a pessoa se separar, a pessoa não está em pecado. Quem está em pecado foi a pessoa que adulterou, não aquela pessoa que se separou. A pessoa que se separou, ela está praticamente livre de arrumar outra pessoa e se casar. E primeiro separar do papel também. Então a consequência sempre vai ser da pessoa que adulterou. Não da pessoa que não teve adultério. Ela pode se separar sim. Mas como Deus fez o homem, como Deus no começo ele fez o homem, a mulher, quando no começo era assim, o homem ou a mulher saía de casa para se casar, se tornar uma só criatura, igual foi falado aqui. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estava em casa, os discípulos tornavam a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa? Com certeza. Porque se o cara mandar a mulher embora, ou se a mulher mandar o marido embora e está no papel casado ainda, é adultério. Simplesmente é um adultério. E hoje você vê bastante pessoas fazendo isso, né? Eles brigam e eles separam, mas não separa em papel, separam de boca. Perante a palavra de Deus, tá todo mundo que cometem essas coisas traindo a mulher, traindo o marido, se traindo a si mesmo. É um adultério. Mas como o mundo se acha um mundo moderno, se acha um mundo mundano, então fazem isso. Muitos fazem isso. Eu tenho bastante amigo que fez isso, que faz isso, tá fazendo isso. Então, até mesmo um tempo atrás eu conheci uma mulher que fez isso também. Se separou, mas não se separou no papel. Então, a partir do momento que ela ou ele pode estar na igreja ou não, arrumar alguém, tá no adultério. Perante a palavra de Deus, está traindo o marido ou a esposa. Ambos estão se traindo. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também está cometendo adultério? Também. Realmente, da mesma forma que a mulher ela adultera assim, o homem também adultera. Então, o adultério, ele é dessa forma. Tem gente que acha que o adultério é tipo assim, né? Ah, eu separei com meu marido, mas estamos no papel ainda casado. Como ele mora num lugar e eu moro no outro, estamos separados, não é adultério. Mas muitas pessoas acham que isso não é adultério, mas perante a palavra de Deus,
Você pode estar morando até em outro país. Se você tiver casado e arrumar outra pessoa, já está traindo, já está caindo em adultério. Deus se agrada? Não. Deus não quer ver ninguém se separar. Por isso que eu falei no começo da introdução, antes de casar, escolhe a pessoa certa. Até um amigo meu um tempo atrás falou assim: pô, Dudu, a gente fala tanto em pessoa certa, a gente escolhe, mas lá na frente a pessoa muda. A pessoa realmente ela acaba mudando porque ambos aconteceu alguma coisa, falhou em alguma área, deixou a desejar, mas por isso que existe a reconciliação. A reconciliação, existe aquela conversa, sabe? Dos dois tentar entrar num acordo. Então, realmente, Deus, ele não se agrada com a separação. Deus não se agrada. Mas tem um porém. Se tiver adultério, pode se separar. Agora, quando bater, espancar, você vai ficar apanhando? Vai ficar apanhando até quando? Então, realmente, aí onde entra, eu não sei se em João tem isso, né? Em João, talvez tenha, né? Mas não sei aonde que tá, né? Mas eu creio que a palavra de Deus, ela já é praticamente totalmente resumida, sabe? Resumida e falada aqui, né? Igual eu falei, né? Deus, ele não se agrada com a separação. Só pode se separar em adultério. Não sei se em João aqui tem. Deixa eu ver se em João, livro de João aqui tem. Pera aí. Eu acho que não tem. Acho que não tem. Então, Deus, eu conheço, a única passagem que eu conheço é essa aqui, sabe? Que você só pode se separar da sua esposa ou do seu marido se cair em adultério. Aí você pode se separar. Mas você ficar apanhando pode se separar? Aqui não fala isso, né? Aqui não menciona isso. O que Deus fala é que ele prefere que as pessoas se reconciliam, né? As pessoas tentam se unir. Igual Deus aqui fala no versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus une, ninguém separa, sabe? Então, coisa de Deus é assim, sabe? É amor, é a verdade, é o perdão, é a justiça, é a alegria, é uma realidade. Então, as coisas de Deus, se for para ser de Deus, que as pessoas se perdoem, que as pessoas elas se reconciliam, faz alguma coisa para tentar salvar o casamento. Mas muitas pessoas veem eu falar assim, né? Eu sou contra homem que bate mulher. Eu sou contra, mano. Eu acho uma desigualdade. Mas também não é justo homem mulher que bate em homem. Tem mulher que bate homem. Eu conheci umas duas, três aí que bate no marido. Então, é certo ou errado? É errado ambas as partes. Ninguém tem que bater em ninguém, sabe? Agora, quando há uma violência doméstica entre marido e mulher, Deus não se agrada com isso. Mas, por mim, eu falando por mim, pela minha teoria, separaria. Porque ninguém tem que apanhar de ninguém. Ninguém tem que sofrer a vida inteira apanhando, sendo maltratado, sendo humilhado, sendo castigado. Deus é o juiz. Eu não sou o juiz, sabe? Eu só sou o Dudu. Mas pela minha introdução, eu não quero ver ninguém sofrendo, não. Você não precisa esperar a sua morte para você se separar. Não precisa. Por mais que você tenha uma consequência com Deus depois, porque tudo que você faz tem um preço, né? Eu creio nisso. Qualquer coisa que você faz que não agrada a Deus, tem um preço, tem uma consequência, né? Então, qualquer coisa que você vai fazer, sempre vai ter um preço. Sempre você. Cara, é complicado falar sobre esse assunto, né? Porque quando é de mim, eu consigo falar. Agora, eu falar para alguém, nem todo mundo vai pensar como eu penso. Nem todo mundo pensa em salvar casamento. Hoje em dia, as pessoas, elas casam hoje, ricos mesmo, famosos, né? Casam hoje, não é todos, mas a maioria, casam hoje, faz uma festa de arromba, dá 2, 3 meses, tá separando.
Eu penso o seguinte, a gente só deve casar quando é por amor. Ambos os lados. Mas como hoje é muito isso aqui, muito dinheiro, as pessoas casam por dinheiro, casam por bem material. Então hoje em dia casa por status. Hoje em dia as pessoas casam de uma forma que é vergonhoso, sabe? Por isso que Deus não se agrada com um casamento assim, de qualquer jeito. Para casar, você tem que estar consciente do que está fazendo, porque é uma coisa muito séria, não é brincadeira. Casamento é coisa de Deus. Então, hoje é uma introdução bem pequenininha, né? Não quero fazer muita introdução, não. Eu já fiz uma hoje, aí fiz um pouquinho agora, só para terminar esse vídeo. Agora vamos estar fazendo a leitura, para vocês entenderem o que eu penso, o que eu acho e o que Deus acha. O que Deus acha, o que a Bíblia acha, e vocês vão ouvir agora. Vamos lá, Marcos 10. Marcos 10, do versículo 1 ao versículo 12. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica do lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele, e ele ensinava a todos como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Essa era a pergunta que o pessoal respondendo. Com essa pergunta, o que foi que Moisés mandou? Então o povo ali, Moisés já tinha falado para eles o que tinha que fazer. E eles responderam. Olha o que eles responderam. Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Moisés já tinha feito um documento que permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Porque aqui era adultério. Aqui era adultério. Então Jesus disse: Moisés escreveu esses mandamentos para vocês por causa da dureza do coração de vocês, do coração do homem. Porque se Moisés escreveu isso aí, é porque muitos ali já estavam em adultério. Estavam em adultério, estavam traindo a sua esposa, o seu marido. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito assim: Deus fez o homem e a mulher, assim disse Jesus. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornar uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Então, o começo é assim, assim como disse Jesus. Já não são duas, por mais uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. O que Deus uniu, ninguém separa. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher está cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também está cometendo adultério. É como eu falei na introdução. Acontece muito aqui no Japão, no Brasil, acho que mundialmente. Só que essa passagem também se encontra ali em Mateus. Mateus 5:31 ao 32. Vamos lá procurar em Mateus, tá vendo? Para você ver que essa passagem não está só em Marcos, também ela está em Mateus. Mateus 5, vamos lá. Pronto. O 31, o divórcio. Foi dito também: quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhe digo: todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser o caso de adultério, será culpado de fazer com ela se torne adúltera. E se ela casar de novo, e o homem que casar com ela também cometerá adultério. Tá vendo? Se mandar a mulher embora, será culpado, porque ela não cometeu adultério e você está mandando ela adulterar. Então, tem umas consequências, para vocês verem que tem uma consequência. Essa introdução aqui tá simples, clara e direta. Mateus 5:31. Foi dito também: quem mandar a sua esposa
embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhe digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com ela que se torne adultera. Olha só, se ela casar de novo, e o homem que casar com ela também cometerá adultério. Então, se, por exemplo, o cara manda a esposa embora, sem adulterar, ela vai estar cometendo adultério, e a pessoa que casar com ela também vai estar adulterando. Ambos vão estar adulterando. Olha que negócio maluco, mas é bem real. E também ali em 19:1:12 também tem. Em Mateus 19:1:12, tá vendo? Tem Mateus 5:31, 32 e também tem em Mateus 19 aqui. Mateus 19:1:12. Cadê? 19. Essa aqui eu já li já. Mas eu leio de novo. É grande, hein? 19:1-12. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: Por, por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Viu como é que é? Não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: esses ensinamentos não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Se Deus te deu a tua esposa, o que Deus uniu, ninguém separa. Então a reconciliação é a melhor coisa, né? Mas existe hipótese, né? Agora também tem lá, ó, em Lucas 16:18 também tem, também falando, ó, tem várias passagens falando sobre isso. Então, Lucas 16:18. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com uma mulher divorciada também comete adultério. As leis de Moisés, ensinamentos dos profetas durante. Então a gente já vimos aqui que Lucas 16:18 fala a mesma coisa. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Então, quando a gente lemos aqui em Marcos, né? Marcos, também tem em Mateus 5:13, Mateus 5, do 31 ao 32, depois tem do 19, do 1 ao 12, em Mateus 19, 1 ao 12, depois Lucas 16:18 também tem também, para vocês verem. Então essa passagem, ela tem bastante lugar na Bíblia. Então para as pessoas que gostam de ler, para não adulterar, para a pessoa ficar firme e forte na caminhada, a pessoa também ser forte, né?
ser forte, não cair em contradição, porque a palavra de Deus, ela tá aqui para nos ensinar. Tá aqui para nos ensinar. Eu creio que se você tiver temor a Deus, você vai buscar, sabe? Você vai começar a compreender e vai entender. Quem tem temor a Deus não trai a esposa e não trai o marido. Quem tem temor a Deus. Agora, quem não tem, não tá nem aí. Faz hoje, amanhã, depois da manhã, faz toda hora e faz de qualquer jeito e não quer nem saber. Então, pra gente estar com a caminhada com Cristo, a gente tem que ler a Bíblia. Tem que ler, tem que orar, tem que meditar, tem que viver a palavra de Deus. Então, o importante é viver também. Então, não é só falar, é viver também. Eu creio que bastante pessoas vivem a palavra de Deus, né? Vivem, né? Isso é muito bom, é gratificante. E que a palavra de Deus venha ajudar as pessoas a se livrar de todo o mal e manter firme e forte e ficar focado na caminhada com Cristo. Então, um forte abraço a todos vocês. O momento é TMJ, tamo junto nessa. Falando a vocês. Algumas das partes da teoria no comecinho, eu expliquei. Tem coisas que eu penso, o que não tá na Bíblia. Mas o que tá na Bíblia, eu até li. É de Deus, mano. Se você... É que pra mim eu falar as coisas na minha teoria, porque eu vejo as pessoas assim, sabe? Quando eu falo, né, na minha teoria, quando a pessoa bate, melhor que separa, mano. Porque termina em morte, os filhos acabam sofrendo por ver essas coisas. Talvez a separação, nesse caso, seja até menos dolorosa, né? Porque eu vi num pessoal aí que eu comentava esse assunto, né? Faz um tempinho, né? A pessoa comentou comigo também. Tem marido que quebra as pernas da esposa, quebra o braço. É complicado, né? É complicado, né? Mas eu penso assim, como eu tava falando, né? Pra gente, pra gente falar de adultério, o adultério você pode se separar. Você pode se separar e casar com outra pessoa. A consequência vai ser para a pessoa que cometeu adultério. Quem não cometeu nada tá livre para casar com outra pessoa. Agora de apanhar, sabe? Esses negócios é complicado, mano. É muito complicado. E eu penso assim, começou em briga, porrada, facada, esses negócios, melhor que separa, mano. Antes que termine em morte, né? Que a maioria das vezes termina em morte. A maioria das vezes, né, mano? Então a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Deus abençoe a todos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela é eficaz. Por isso que ela sempre fala: casa com a pessoa que você acha que vale a pena. Procure a pessoa certa para casar. Agora, se você vai casar para na frente separar, é melhor que nem case-se. Cara, é tanta coisa que a Bíblia explica pra gente. Se todo mundo pegasse para aprender desde o comecinho, meu Deus do céu, tava uma maravilha. Então, um forte abraço para todo mundo. Deus abençoe a todos. O momento é TMJ. Tamo junto nessa. Fui!